É isso mesmo, Gênesis 16, de 1 a 6. Amém? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Vamos orar mais uma vez? Que dados estamos na tua presença, ó Deus vivo. Nesta noite, para meditar mais uma vez, oramos e pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possa ressoar, possa ecoar a tua voz em nossa memória, em nosso coração, e sejamos, ó Deus, abençoados nesta noite. Tanto os que estão aqui, ó Deus, quanto aqueles que porventura assistirão ou estão assistindo, ó Deus, pela internet. Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre teus pastores, teus missionários, ó Deus, e missionárias que têm proclamado a tua palavra, ó Deus, pelo Brasil e pelo mundo. Que o Senhor abençoe a tua igreja espalhada pela face da terra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, os estudiosos dizem que desde o capítulo 12 de Gênesis até próximo desse capítulo, Deus demorou cerca de 10 anos para o cumprimento, para estabelecer o cumprimento da promessa, da vinda de Isaac. Deus havia dito para Abraão que a terra seria cheia, que a sua descendência encheria a terra. Esta foi a promessa que Deus havia dado a Abraão. Mas a promessa envolve esperar, aguardar. E às vezes, dentro da nossa humanidade, é difícil aguardar, é difícil esperar. Às vezes, achamos que é contraproducente esperar.
mas eles deveriam esperar. Eles deveriam aguardar Deus fazer cumprir a sua palavra. Porque, afinal de contas, quem havia dado, empenhado, por zelo, a sua palavra, não foi um homem, mas foi Deus. Então, queridos irmãos, esse texto, nós vamos meditar, então, sobre o seguinte tema: quando esperamos em Deus. Quando esperamos em Deus. O texto fala que Sarai, Sara, Abrão, Abraão. O texto fala que Sarai estava inquieta, estava ansiosa, estava agitada por dentro dela, preocupada, porque até ali então, cerca de 10 anos, e Deus ainda não havia cumprido a sua palavra, Deus ainda não havia estabelecido, ainda não tinha ocorrido o cumprimento da promessa. E a impaciência no coração tanto de Abraão, que no capítulo 15 queria dizer e oferecer Eliezer para ser o seu descendente, o seu herdeiro. E Deus diz que não vai ser por meio de Eliezer, mas nascerá de ti, será gerado de ti. Esta foi a promessa de Deus. Queridos irmãos, e aqui nós encontramos um casal de velhinhos. Eles são de idade e, de certa forma, eles estavam aguardando a promessa se cumprir. Eles esperavam a promessa se cumprir, mas eles foram tomados de impaciência. Ou como nós somos muitas vezes tomados pela impaciência, e temos a tendência de agir por conta própria. E foi exatamente o que aconteceu com Sara e com Abraão. Porque Sara, ela vai então utilizar de uma forma, porque era da cultura de sua terra. Quando a esposa não podia oferecer ou dar filhos ao seu marido, por alguma ou várias razões, então ela se utilizava daquela cultura dela, da terra dela, que era utilizar-se de uma barriga de aluguel. Ela se utilizou de Agar, e ela então toma Agar, ainda afirmando, como diz o versículo de número 2, eis que o Senhor me tem impedido. A agonia era grande. Ela chega a dizer que Deus havia lhe impedido de dar à luz um filho. Então, ela, com base na sua experiência cultural, ela vai agir. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, quando esperamos em Deus, não agimos com base na nossa sabedoria. A cultura foi utilizada por Sara. Era a barriga de aluguel. Então, Abraão já era adiantado em idade. Sara já havia perdido o costume das mulheres, não menstruava mais.
era idosa, era estéril. Então, ela agiu com base na sua sabedoria. Ela não agiu com base na sabedoria de Deus, porque senão ela havia esperado. Ela, juntamente com Abraão, teriam esperado. Era a sabedoria de Deus que deveria prevalecer, mas ela se utilizou de uma cultura, a sua cultura, de sua época, de sua sabedoria, de sua inteligência, de seu raciocínio humano, para então tomar a decisão como ela havia tomado. Ou seja, meus amados irmãos, nós não podemos tomar nenhuma decisão e nem fazer nenhuma escolha com base em nossa própria sabedoria. Diz o texto que ela não havia consultado a Deus. Ela apenas tomou a decisão e foi naquele rompante, se utilizando de sua própria sabedoria humana. Um pesquisador chamado Matthew Henry, ele diz que a sabedoria humana, ela nos retira da presença de Deus. A sabedoria humana é capaz de nos afastar de Deus, porque nós ficamos tão confiantes em nossa intelectualidade, em nossa sabedoria humana, que nós tomamos as decisões próprias, e às vezes como ela, sem consultar a Deus, sem se dobrar diante de Deus e agir com o impulso da nossa própria força, da nossa própria vontade, do nosso próprio queretismo. Então foi isso que aconteceu, e no calor da emoção, ela agiu daquela maneira. Será que Sara é diferente de mim e de você? A gente pode perceber que a impaciência, naquele momento de espera, ela acabou agindo com base em seus pressupostos, em sua própria sabedoria, em sua própria inteligência. Muitas vezes nós agimos assim. E eu quero que você agora vá para Jonas, um típico. Aconteceu exatamente também com Jonas. Jonas no capítulo 4. E a gente conhece muito bem a história de Jonas. Deus havia dado, irmãos, a ordem para Jonas ir para Nínive. E ele conversa com Deus lá, e ele ora. E Jonas, com base na sua sabedoria, ele toma a decisão por si próprio. E aqui nós podemos ver, aí no capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: depois que Deus agiu com clemência, depois de todo o transtorno, de toda a tempestade, de toda a adversidade que Jonas teve que enfrentar por desobedecer a ordem de Deus, por não se submeter à palavra de Deus, por não se humilhar diante de Deus e cumprir a ordem de Deus. E ele vai então, prega em Nínive, e há conversão, há arrependimento em Nínive. E é interessante, queridos irmãos, que Jonas, ele faz a revelação aqui. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, porque Deus agiu com clemência em relação à cidade perversa de Nínive,
homens maus. E aí diz, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas estava firmado em sua sabedoria, e ele sabia que Deus era capaz de converter Nínive, mesmo depois de tantas atrocidades daquela cidade, de terem cometido crimes terríveis, hediondos, os mais macabros que você possa imaginar. E nós então, meus amados irmãos, somos informados que Jonas, sabendo, e ele diz aqui, foi por isso, porque eu sabia, ele sabia, sabedoria, cultura, inteligência, eu sabia, por isso que eu não fui, por isso que eu não fui para Nínive, por isso que eu fui para Tarsis. Mas nós sabemos que por causa da desobediência dele, ele prejudicou a si próprio. Queridos irmãos, na história de Sarai e Abrão, foi exatamente isto que aconteceu. Sabe, irmãos, por mais que nós tenhamos uma visão clara, completa, das circunstâncias, para que nós tomemos uma decisão, ou façamos uma escolha em nossa vida, nós não podemos fazer com base em nossos pressupostos sapienciais. Não é a nossa sabedoria, não é pela nossa cultura, não é pelo que você vê, mas é preciso consultar a Deus. Consultar a Deus. O nosso maior exemplo de alguém que consultou a Deus foi o exemplo de Jesus lá no Getsêmani. Ele consultou a Deus, ele orou 3 vezes. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque Jesus sabia que Deus era poderoso para fazer ele não passar por aquele sofrimento, aquele batismo de sofrimento. Não é a nossa sabedoria, os recursos da terra são precários, e foi o que aconteceu com Sara. E Abraão consentiu. Olhe bem, Sara apresenta a proposta, Abraão recebe a proposta e subscreve a proposta, dando sinal de positivo. Há uma atitude humana. Quem sabe, queridos irmãos, a ideia também que pode surgir aqui é a ideia de que Deus não cumpriu a sua promessa ainda, então eu vou colocar a mão na obra. Eu vou, quem sabe lá, dar uma ajudinha para Deus, com base na cultura, com base na sabedoria humana. Como se as coisas de Deus se desenrolasse no plano humano, de forma humana, como os homens querem. Que não seja feita a nossa vontade, mas que em tudo seja feita a vontade de Deus. Quando esperamos em Deus, não podemos agir com base em nossa sabedoria. Quando esperamos em Deus,
Não podemos agir com base em nossos métodos. Qual foi o método utilizado por Sara? Foi Agar, a mulher. Barriga de aluguel. Vou dar um jeitinho. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou tomar essa decisão do meu jeito, da minha forma. Eu vou usar o meu próprio método. Se você lembrar, quando Samuel, Charles, vai escolher Davi rei de sobre Israel, ele olha com a sua ótica humana, e ele vê, pela sua sabedoria, ele vê um homem forte, ele vê um homem guerreiro, ele não teve dúvida, e pela aparência, ele julgou, pela aparência ele decidiu, está diante de ti o teu escolhido. Mas Deus então disse para Samuel: não atentes para a sua aparência, porque o homem pode ver o exterior, mas Deus o coração. Deus não depende da sua sabedoria. As coisas de Deus se desenrolam de maneira espiritual. Não é conforme o padrão humano. Não é conforme o método humano. Mas é conforme a soberana vontade de Deus. Como é bom, né? Como é bom a gente saber que o nosso Deus, Ele tem tudo em seu controle. Ele tem a minha vida em seu controle. Ele tem a sua história em seu controle. Ele tem o coração desta igreja em seu controle. Ele tem o coração de sua igreja espalhada pela face da terra, independentemente de nome, de placa da igreja. Ele tem os seus. Sarai se utilizou de seu método. Vou usar esta escrava. Vou usar esta barriga de aluguel. Queridos irmãos, Salmo 40, versículo 1. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos agir por conta própria. A palavra de Deus diz sobre esperança. Salmo 40, versículo de número 1. Esperei com paciência, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência, esperei confiantemente pelo Senhor. Então, meus amados irmãos, diante do mundo em que nós estamos vivendo, diante das adversidades que nós passamos, nós precisamos aquietar o nosso coração. Sabe por quê? Porque tem coisas que você não vai dar jeito. Não é da nossa maneira, não é da sua forma. Não, Deus não, Ele não faz os nossos caprichos. Deus não é subserviente para fazer a nossa vontade, como nós queremos. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é quem está no trono. A palavra de Deus também no Salmo de número 42, versículo 11. Diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você tem colocado diante de Deus pedidos? Você tem esperado em Deus? Você tem intercedido? Algo que nós podemos crer, esperar e confiar. Porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus se estabelecerá na sua casa. A vontade de Deus se estabelecerá em nossas vidas. Meus irmãos, nós vivemos de forma séria. Nós vivemos de forma comprometida com Deus. Ele tem delineado a nossa vida. A nossa vida já está escrita no livro de Deus. Tudo. Então, devemos esperar. Se você tem proposta, tem projeto de vida a alcançar, a conquistar, então oremos, busquemos a Deus, esperemos. E cuidado, porque muitas vezes nós temos uma falsa sensação de que tudo está bom, de que aquela maneira é a maneira de nós procedermos. É por isso que é preciso se prostrar diante de Deus e aguardar, porque Deus vai dar a direção certa para a minha vida e para a sua vida, em tudo. A história de Jesus já estava escrita na palma das mãos de Deus. E tudo se cumpriu. Só que Jesus é o nosso modelo, o nosso padrão de aguardar no Senhor. Aguardar, esperar em Deus. Nós podemos esperar em Deus. Nós podemos descansar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos pedir a Deus que dirija a nossa vida, para que nós não tomemos as rédeas da nossa vida. Que seja assim, irmãos. Amém. Amém. Fiquemos em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, às vezes ficamos inquietos, Senhor, nesta vida, e preocupados se a Tua vontade está acontecendo em nossas vidas. E às vezes nem ficamos inquietos também, e muitas vezes passamos despercebidos diante de tantas situações. E muitas vezes temos a tendência de não consultar o Senhor, de não orar, de não colocar em Tuas mãos, e de acharmos somente porque nós temos alguns recursos, podemos confiar nos nossos recursos, podemos utilizar os nossos métodos, as nossas estratégias. Todas elas são precárias, porque o recurso que vem das Tuas mãos, o Teu poder, a Tua direção, o Teu sustento, Senhor, é o de que tanto necessitamos, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Abençoe o Teu povo aqui em todas as escolhas, em todas as decisões, que nós possamos nos aquietar o coração, que nós possamos nos humilhar diante de Deus, que nós possamos buscar fazer a Tua vontade em todos os momentos da nossa vida.
para que nós possamos, Pai, produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para que possamos abençoar vidas. Senhor, abençoe as nossas vidas, cuida do nosso coração, dirige a nossa história. Nós entregamos em Tuas mãos os Teus filhos, os pedidos, tantos pedidos, esperas, onde nós estamos aguardando no Senhor a Tua resposta, a Tua vontade, o Teu querer, que deve prevalecer sobre as nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, recebei a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão eterna do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento.